Olá, estudante, seja bem-vindo. Aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática. Na aula de hoje, galera, vou falar uma noçãozinha de cartografia, né? É um assunto que ele tem a ver com matemática, tem a ver com geografia, né? Puxando mais para o lado da matemática, a gente vai falar aqui da escala numérica, né? Então, o que é a cartografia, né? Na verdade, é a elaboração de mapas, a grosso modo, né? Então, o mapa, na verdade, o que é? É uma redução daquilo que é real, tá? Quando você estuda o mapa do Brasil no seu livro, né? Aquele desenho nada mais é do que uma redução do terreno do Brasil na realidade. E para você reduzir, você precisa de uma escala. Você vai reduzir uma quantidade de vezes, né? Então, a cartografia tem a ver com a redução usando uma razão de semelhança, né? Essa razão de semelhança na questão da cartografia é a escala. Então a escala numérica nada mais é do que uma relação entre o tamanho no desenho e o tamanho real, certo? Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, falar um pouquinho de escala numérica, né? Utilizada na elaboração de mapas, a escala numérica relaciona a distância nos mapas com a distância real em centímetros. Então, como você tem essa notação aí, uma escala 1 para 100 mil. O que isso quer dizer? Que 1 centímetro no teu desenho, tá lá no teu mapa, isso na verdade equivale a 100 mil centímetros. 100 mil centímetros é 1 quilômetro, tá? Então ele relaciona 1 centímetro do desenho com 1 quilômetro na realidade, certo? Ou 1 para 1 milhão, tá? Então isso aqui é uma escala numérica usada na cartografia para você elaborar os mapas, tá? Mas também pode ser usada na arquitetura, quando você faz uma maquete, né? Quando você faz uma planta baixa, ou quando você quiser fazer qualquer tipo de redução ou ampliação. A escala vai te dar essa relação entre o tamanho no desenho e o tamanho real das coisas, beleza? Então, aí você tem uma fórmula, né? Tá? Você tem uma fórmula, a escala é a distância no mapa em centímetros, tá? Sobre a distância real. Tá? Que você pode escrever na forma fracionária, como está aí, ou também naquele outro formato do slide anterior. Tá? Então a gente chama, sua geografia gostam de dizer assim, a escala numérica é igual a Dzinho, que é a distância no desenho, sobre D maiúsculo, que é a distância real. Certo? Então esse é o conceito de escala, galera. Tá? Muito utilizado para quem está se preparando para o Enem, né? Todas as edições do Enem caem questões sobre escala numérica, beleza? Bom, assim, em relação à riqueza de detalhes, qual a escala maior, qual a escala menor, tá? Então, riqueza de detalhes é quando você consegue olhar com mais facilidade o que você está querendo projetar. Eu quero fazer um mapa da cidade, eu quero, né, ver melhor, né, essa cidade. Então, aí você pode ter uma escala com maior riqueza de detalhes ou com menor riqueza de detalhes, tá? Então, em uma escala, quando menor for o denominador, maior riqueza de detalhes. Por quê? Vamos já mostrar por quê. Pois a região a ser mapeada foi reduzida uma quantidade de vezes, né? Reduzida uma quantidade de vezes menor, ou seja, a maior escala será aquela que apresentar menor denominador. Porque quando você aumenta o denominador, quer dizer que você dividiu mais vezes. Se você divide mais vezes, você perde a riqueza de detalhes. Tá? Então, a maior escala é a que tiver o menor denominador, é a maior fração. Quando você iguala duas frações que têm o mesmo numerador, a maior é a que tiver menor denominador. Beleza? Vamos fazer aqui algumas situações. Ó. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 6 centímetros, enquanto na realidade essa distância é de 360 quilômetros. Qual a escala desse mapa? Então imagina só, você tem aqui duas cidades, né? Vou chamar aqui cidade A, posicionada nesse ponto, e essa distância aqui para uma cidade B, certo? No mapa, essa distância é de 6 centímetros. 6 centímetros. Vou chamar de Dzinho, né, a distância no mapa. Só que, de fato, na realidade, essa cidade está a uma distância de 360 quilômetros uma da outra. Ora, se isso acontece, né, qual foi a escala desse mapa? Né? Que escala foi feita esse mapa? Que a distância no desenho é 6 centímetros, enquanto a distância real é 360.
Aí basta você pegar, né? A escala vai ser o quê? A escala é igual justamente essa distância no desenho sobre a distância real. O detalhe é o fato das duas medidas devem estar em centímetro. Então, pessoal, como deve estar em centímetro, você tem que transformar esse 360 quilômetros para centímetro. E aí, galera, basta você multiplicar por 100 mil. 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. Beleza? Então, você pega 360, né? E acrescenta aí os quantos zeros? 5 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Que não era esse? 36 milhões de centímetro. Tá? Agora sim você tem como montar a sua escala. Ó. Então, a escala vai ser igual a 6 por 36 milhões. Beleza? Só que escala é sempre 1 para alguma coisa, né, galera? O que você vai fazer? Você pode simplificar aqui o 6 com 36, ó. Dividindo aqui os 2 por 6, ó. Certo? Então, se eu fizer isso, ó, eu vou ter uma escala de 1 para 1 milhão. Certo? Então, quer dizer que esse mapa ele foi confeccionado na escala 1 para 1 milhão. Ou seja, 1 centímetro lá no desenho, lá no seu mapa, ele equivale aí a 1 milhão de centímetros na realidade. Beleza? Próximo. João, estudando uma prova de geografia, mediu com uma régua no mapa do seu livro, que estava na escala 1 para 10 milhões, que a distância entre sua cidade e a cidade vizinha é de 6 centímetros. Qual a distância real entre as duas cidades? Né? Aqui é uma outra situação, né, turma? Aqui ele disse o seguinte, estava lá no livro de geografia, né? Aí ele viu que a cidade dele, vou chamar aqui de uma cidade A para a cidade B, ele pegou uma régua, né? E no mapa ele viu que essa distância era de 6 centímetros. Obviamente, uma distância no desenho. 6 centímetros. E ele viu lá no cantinho do mapa que ele foi confeccionado numa escala 1 para 10 milhões. Para 10 milhões. Beleza. Certo? E aí, turma, ele quer saber na questão qual é exatamente essa distância real. Ó, você pode fazer isso em casa, né? Ah, eu estou aqui no mapa, eu quero saber a distância entre uma cidade e outra. Eu olho a escala, meço com uma régua a distância e na hora você basta multiplicar. Porque o que é a escala 1 centímetro para 10 milhões de centímetros? Quer dizer que 1 centímetro no desenho equivale a 10 milhões de centímetros na realidade. Tá? Então, para eu saber essa distância real de 6 centímetros, basta multiplicar esse 6 por 10 milhões. Tá? Mas se você desejar, você pode usar a fórmula. Tá? Escala é igual a Dzinho sobre o Dzão. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Quem é essa escala? Essa escala aqui é uma escala 1 para 10 milhões. Então, coloco aqui 1 para 10 milhões. A distância no desenho é 6. A distância real é o que eu quero. Tá? Então, basta você fazer aqui, ó, produto dos meios pelo produto dos extremos. É exatamente fazer isso que a gente falou. Ó, pega esses 6 e multiplica por 10 milhões. Tá? Aí você tem a distância real, né, de 10 vezes 6 dá 60 milhões. Só, galera, é 60 milhões de centímetro, tá? E se eu quiser essa distância em quilômetros, tá? Olha, lembra que eu falei na questão anterior, no problema anterior, que se tu quer transformar de quilômetro para centímetro, tu multiplica por 100 mil. O inverso, né? Você quer transformar de centímetro para quilômetro, é dividir por 100 mil, tá? Então, se eu pegar esse valor que está em centímetro, ó, e dividir ele, ó, fazer uma divisão dele por 100 mil, aí fica bacana, você pode cortar aqui os zeros, ó. 3 zeros aqui, com esses 3 zeros aqui, esses 2 aqui, com esses 2 aqui, ó.
Ficou 600 dividido por 1, que dá quanto? 600 quilômetros. Então, na verdade, essas duas cidades, que não são tão vizinhas assim, né, galera? Ele tem 600 quilômetros. Então, 6 centímetros, na verdade, equivale a 600 quilômetros. Beleza? Tranquilo? Olha, vamos fazer uma questãozinha do Enem aí para você que está se preparando, tá? Tem muitas questões, como eu falei, é muito comum a gente olhar questões envolvendo escala, tanto na prova de matemática quanto na prova de geografia, porque cartografia é um assunto que você estuda lá na geografia. Aí com o professor Marcos, o professor Saul, né? Então vamos lá. Uma questão aqui do Enem, né? De 2020, segunda aplicação. Um estudante morador de uma cidade de Contagem ouviu dizer que nessa cidade existem duas que formam um hexágono regular. Ao seguir em um sítio de mapas, verificou que o fato é verídico, como mostra a figura. Ele observou que o mapa apresentado na tela do computador estava na escala 1:20.000. Nesse instante, mediu o comprimento de um dos segmentos que formam os lados desse hexágono. Se esse estudante resolver dar uma volta completa pelas ruas que formam esse hexágono, percorrerá em quilômetros, tá? Então, vamos lá, galera. Olha só, ele quer saber qual é o tamanho aí desse lado, tá? Então, ele observou que o mapa apresentado na tela do computador estava na escala 1:20.000. Nesse instante, mediu o comprimento de um dos segmentos que formam os lados do hexágono, encontrando 5 centímetros. Se esse estudante resolver dar uma volta completa pelas ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá em quilômetros. Olha, turma, vamos lá. Então tá o hexágono, né? Ele falou o seguinte, né? Aqui um hexágono, né? Então, o que que acontece? Ele falou o seguinte, que no desenho, tá? Esse hexágono tinha 5 centímetros aqui de lado, 5 centímetros. Tá? E ele observou que o mapa foi feito na escala 1:20.000. Então a gente tem que entender o que isso significa. Que esse 1 centímetro no desenho é a mesma coisa de 20.000 centímetros na realidade. Tá? Então, para eu saber o tamanho real desses 5 centímetros, basta eu pegar 5 e multiplicar por 20.000. Tá? Esse aqui é o meu Dzinho, D minúsculo. Tá? Então, basta você lembrar que a escala é isso. Ó. Escala é igual à distância no desenho sobre a distância real das coisas. Ó. Certo? Então, se eu colocar aqui, ó, 1 está para 20.000, assim como os 5 centímetros está para 10, que é a minha distância real. Então, se você fizer aqui produto dos meios pelo produto dos extremos, você vai ver que exatamente o que a gente falou, bastaria multiplicar esses 5 por 20.000. Então, você vai encontrar o que aqui? 100.000 centímetros. Galera, 100.000 centímetros é exatamente 1 quilômetro. Certo? Então, esses 5 centímetros no desenho, ele equivale a 1 quilômetro. Ora, se no hexágono todos os lados são iguais, né? Quer dizer que cada ladinho desse vai medir 1 quilômetro na realidade, ele vai dar uma volta completa, então a distância que ele vai percorrer vai ser o quê? 6 quilômetros, não é isso? 6 quilômetros, não precisa nem pensar. Porque cada lado do hexágono é 1 quilômetro, que são esses 6 centímetros. Então, se ele der uma volta completa no entorno do hexágono, ele vai percorrer essa distância aí de 6 quilômetros. Tá? Então, a resposta correta aqui da nossa questão é a letra C. Perfeito? Vamos lá. Mais uma questão aqui envolvendo o mapa, né? Aqui o assunto é cartografia. Um mapa é uma representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita por uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real, sendo certo mapa tem escala 1:58 milhões. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca de tesouro meça 7,6 centímetros.
a medida real em quilômetros desse segmento de reta é, tá? Então, veja bem, ele falou que existe um mapa, né, onde a distância, né, de um X para um outro ponto, essa distância aqui, é de 7,6 centímetros, né? E que esse mapa, ele foi feito na escala de 1 para 58 milhões. É isso? Vamos só conferir. Exatamente, 5 para 58 milhões, 7,6. E aí ele quer saber exatamente qual é a distância real em quilômetro. Então, é o mesmo processo que a gente fez na questão anterior, tá? Você vai fazer escala é igual ao Dzinho sobre o Dzão, tá? Então, você vai ter que essa escala aqui é uma escala de 1 para 58 milhões. Você bota 1 sobre 58 milhões. Beleza? Igual. O Dzinho é 7,6. Aqui é o Dzão. Beleza? Então, faremos aqui produto dos meios pelo produto dos extremos, tá? Se eu fizer aqui essa conta, D vai ser igual a... Ó, vamos multiplicar 58 multiplicado por 7,6 dá 8, dá 4, né? 6 vezes 5, 6 vezes dá 30, com 4, 34. 8 vezes 7 dá 56, fica 6 vai 5, né? 5 vezes 7 dá 5, com 5, 40. Então, 8, 10, vai 1, 4, 4, tá? Vamos supor que eu multiplique aqui o 58, o 76 por 580. Então, vai dar 408. E aí você repete os 5 zeros, no caso já. Por causa da vírgula, tá? Então, deu essa distância aqui em centímetros. Só que ele quer esse valor em quilômetros, não é isso? Então, para que você possa fazer esse valor em quilômetro, basta você dividir isso aqui por 100 mil. Ó. Fizemos isso nas questões anteriores. Ó. Então, se você fazer isso, você vai cortar esses 5 zeros com esses 5 zeros. Aí você vai ter que essa distância real vai ser de 4.408 quilômetros. Tá? Resposta correta aqui é a letra A. Perfeito? Tranquilo, galera? Vamos aqui para essa última questão. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa em uma reserva ambiental que faltava a especificação da escala utilizada para a sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava que a distância real é de 72 quilômetros percorrida na reserva, equivalia a 3,6 centímetros do mapa. Então ele falou que esse 3,6 centímetros é a mesma coisa que 72 quilômetros. Certo? Bom, qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Tá? Então vocês entenderam a situação? Então de um ponto A até um ponto B, nesse mapa, né? No desenho, essa distância é 3,6 centímetros. Enquanto que na realidade era de 72 quilômetros. Certo? Então ele quer saber qual foi o mapa desse mapa, então a escala desse mapa. Então basta você saber que a escala é igual à distância no desenho sobre a distância real, só que você vai ter que transformar, né? Você já sabe disso aqui, quem está acompanhando a aula já sabe que eu não posso colocar essa medida aqui em quilômetro, eu tenho que pegar esse 72 e multiplicar por 100 mil. Certo? Então vai ficar 72 mais esses 5 zeros. Certo? Então 7 milhões e 200 mil. Tá? Então você vai fazer o quê? Ó. Vou colocar aqui o seguinte, pessoal, em vez de botar 3,6, eu vou colocar 36 e acrescentar um zero embaixo.
tá? Posso fazer isso para não ficar número decimal. Vou colocar aqui o 36, tá? Aqui embaixo tem o 72, seguido de 5 zeros. Não é isso? Eu vou colocar mais um. Como se estivesse multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá? E aí, turma, eu posso simplificar o 36 com 72, ó. Dividir ambos por 36, ó. Certo? Se você fizer isso, você vai ter que a escala, né, do seu mapa é uma escala o quê? 1 para 2 milhões. Para 2 milhões. Certo? Então a resposta correta aí da nossa questão é a letra E de escola. Beleza, galera? Então na aula de hoje foi um pouquinho aí de cartografia, que serve para matemática, serve para geografia também, tá? Um abraço a todos e até a próxima.